Fala pessoal, mais um vídeo para vocês aí, ó, produto de frações, tá? Um vídeo de teoria aí, a ensinar multiplicação de frações, para quem não sabe, para quem nunca viu ou para quem teve no colégio mas não aprendeu. Vamos lá, né? Produto de frações, ele é um pouco mais simples do que soma de frações, tá? Porque como vocês viram, a soma de frações, né, tem aquele procedimento lá, mínimo múltiplo comum, né? Em seguida você executa um passo lá para poder achar a soma. Mas no produto de frações, isso é mais simples. Por quê? Porque no produto de frações, basta você, olha só, o exemplo 1. Basta você pegar o que está no numerador e multiplicar pelo que está no numerador da outra fração, tá? Então eu tenho duas frações aqui, ó, 2 quintos e 3 quartos. Tem um ponto entre elas, esse ponto aqui significa produto ou multiplicação, né? Então é 2 quintos vezes 3 quartos. Então fica 2 vezes o 3, que dá 6. E embaixo fica 5 vezes 4, que dá 20. Tá bom? Beleza? Tá. Só, galera, a gente terminou? Teoricamente sim, tá? O produto já está realizado. Só que acontece uma coisa. Às vezes, quando você realiza um produto de duas frações, né, ou mais, tanto faz, você pode ter como resultado uma fração que seja simplificável. O que eu quero dizer com simplificável? Quer dizer que eu posso simplificar o numerador da fração com o denominador dessa fração, tá? E como que eu descubro se essa simplificação ela é possível? Eu tenho que dividir o número de cima por um determinado número e tenho que dividir o número de baixo por esse mesmo número, tá? Olha só, por exemplo, se eu dividir o 6 pelo número 2, o resultado é 3, correto? Se eu dividir o número 20 também pelo número 2, o resultado é 10. Então, se tanto o de cima quanto o de baixo dividiram pelo número 2, quer dizer que essa fração ela é simplificável pelo número 2. Então, eu divido 6 por 2, que dá 3, né? Eu divido 6 por 2, que dá 3, e divido o 20 por 2, que dá 10. Tá certo? Então, eu dividi ao mesmo tempo o numerador e o denominador por 2. Tem que ser ao mesmo tempo, porque senão não dá certo, tá? Por exemplo, se eu tivesse tentado pegar o 6 e dividir por outro número, vou dar um exemplo. Tenta dividir o 6 pelo 5. Você não vai conseguir, vai ter resto. Agora, se você pegar o 20 e dividir pelo 5, você sabe que o resultado é 4, né? 20 dividido por 5 é 4. Só que o 6 ele não dividiu por 5. Então, eu não posso simplificar essa fração por 5, porque apesar do 20 ter dividido por 5, o 6 não divide, tá? Tem que ser a divisão ao mesmo tempo, ok? Tá, aqui eu tenho 3 décimos e eu não consigo simplificar mais. Se você tentar dividir o 3 por qualquer número e pegar esse número e tentar dividir o 10, você não vai conseguir. Tudo bem? Então a gente para aqui. Então o resultado final é 3 sobre 10, não tem mais o que fazer. Aqui eu tenho o segundo exemplo, que é o quê? 4 sobre 17 vezes 3 sobre 5. Então, o que eu vou fazer? 4 vezes 3, que é 12, e 17 vezes 5, que é 85. Tá certo? Acabou aqui? Acabou aqui. Por quê? Porque eu não consigo simplificar nem o 12 e nem o 85, tá? Por um número em comum. Eles não têm nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Então, o resultado é esse. Não há mais o que fazer. Agora, galera, eu vou dar uma dica para vocês, que é um atalho, tá? Eu vou pegar essa número 1 aqui e eu vou repetir esse exercício, tá? Eu vou copiar ele num papel aqui embaixo, ó. Vocês podem perceber que é a mesma fração, né? O mesmo produto de frações aqui. Por que eu fiz isso? Porque eu quero dar um macete para vocês
de como simplificar antes de efetuar o produto. Aqui em cima, o que eu fiz? Eu efetuei o produto, correto? E depois simplifiquei. Aqui embaixo eu vou fazer o contrário. Eu vou simplificar para depois efetuar o produto. Como assim? Como que eu vou fazer isso? É simples. Você pega o numerador, escolhe um dos numeradores, ó, vamos pegar o 2 aqui, e você tenta simplificar ele pelo numerador dessa própria fração, aquele que ele pertence, né, que é 2/5, e pode tentar simplificar ele também pelo denominador da outra fração. Tá bom? Olha só, o 2 ele simplifica pelo 5. Você consegue dividir o 2 e o 5 por um número incomum? Você não vai conseguir. Você pode tentar aí, mas você não vai conseguir encontrar esse número, porque não existe. Tá? Agora, eu consigo simplificar o 2 pelo 4? Eu consigo. Por quê? Porque tanto o 2 quanto o 4, eles dividem por quanto? Por 2. O 2 dividido por 2, ó, ele dá 1 como resultado. Eu coloco aqui em cima o resultado. E o 4 dividido por 2, ele dá quanto? Dá 2. Ou seja, eu consegui dividir esses dois números por 2 ao mesmo tempo. Tá? Aí, em seguida, eu posso fazer o quê? Pegar o numerador dessa segunda fração e tentar simplificar ele pelo denominador da outra fração ou pelo próprio denominador. Tá? O 3 eu não consigo simplificar com 5. Você pode tentar aí encontrar algum número, você não vai conseguir. Em seguida, qual é o número que eu tenho aqui embaixo? Não é mais o 4, é o 2, tá? Porque é o que sobra da simplificação anterior. Se eu tentar pegar o 3 e dividir pelo 2, eu não consigo também, não vai ter nenhum número que faça isso ao mesmo tempo, correto? Então, agora eu tenho que efetuar meu produto, porque não tem mais como simplificar, tá? Então, vai ficar 1 vezes 3, ó, não é 2, é o 1 que sobrou aqui, ó. 1 vezes 3 é 3, e 5 vezes 2, que é 10. Você pode comparar o resultado dessa conta que eu acabei de fazer com o resultado da conta anterior. Você vai ver que deu 3 décimos. Ó. Tá vendo? Deu 3 décimos aqui, 3 décimos aqui. Né? O resultado tem que ser o mesmo, logicamente. Mas qual é a grande diferença? A grande diferença, pessoal, que esse jeito aqui facilita um pouquinho as coisas, tá? Porque você, desse modo aqui, geralmente você faz contas mais fáceis. Os números estão menores. Você consegue visualizar melhor a divisibilidade. Então, o conselho é, quando você vai fazer produto de frações, sempre verifica se os numeradores simplificam pelos denominadores. De tal forma que você pode executar essa simplificação e fazer o produto depois. Tá? Os números ficam menores, fica tudo mais fácil, menos chance de erro. Correto? E em alguns casos, começa a ser fundamental utilizar essa técnica de simplificar antes de fazer o produto, tá? Olha só, tem esse terceiro caso aqui, que eu tenho 2/5 vezes 3/5 vezes 1/7 vezes 5/4, certo? Como que eu faço isso aqui? Eu vou fazer do primeiro jeito que eu ensinei. Eu tenho que multiplicar os numeradores, ó, 2 vezes 3, que dá 6, vezes 1, que dá 6, vezes 5, que dá 30, né? Então, multipliquei tudo ali em cima e o resultado é 30, tá? O resultado é 30. Aí eu divido, ó, 5 vezes 5 é 25, vezes o 4 é 100, vezes o 7 é 700. Beleza? Então, ó, ficou 30 dividido por 700. Aí eu pergunto, tem como eu simplificar o 30 pelo 700? Tem, tá? Só que eu vou dar mais um truque para vocês aqui para facilitar a vida. Toda vez que eu tenho dois números terminados em 0, né? E eu vou dividir um pelo outro, né? Isso aqui é uma divisão, né, galera? É 30 dividido por 700. Fração é isso, é uma divisão. É um número dividido por outro. Toda vez que eu tenho números que estão se dividindo e estão terminados em 0, eu posso cortar o 0, um 0 de um com um 0 de outro. Corta um 0 de um com um 0 de outro. Então, em cima vai sobrar o 3 e embaixo vai sobrar o 70.
tá? Cortei, só escrevi aqui. Então dá 3 sobre 70. Agora, você não consegue simplificar o 3 pelo 70 mais. Você pode tentar aí, mas você não vai conseguir. Então significa que você para aqui. Tudo certo? Agora é o seguinte, eu vou repetir esse exercício 3, ó, eu vou resolver ele de novo aqui embaixo, só que agora eu vou aplicar a tática que eu apliquei aqui. Eu vou simplificar antes de realizar o produto, tá? Olha só. Olha só. O que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar numeradores com denominadores. Aqui em cima eu tenho um 2, não tem? Aqui eu tenho um 2, ó. O número 2. O número 2, eu não consigo simplificar ele pelo 5. Não consigo simplificar ele por esse 5. Eu não consigo simplificar ele pelo 7. Mas eu consigo simplificar ele pelo 4. Por quê? Porque os dois dividem ao mesmo tempo. Pelo próprio 2. Né? 4 dividido por 2, ó. 4 dividido por 2 dá 2. O 2 dividido por 2 dá, como resultado, 1. Dá o número 1. Né? Então, eu simplifiquei os dois pelo mesmo número, pelo 2. Correto? O 3, galera, eu não consigo dividir ele pelo 5, pelo 7 e nem pelo 2. Tá? O 1 também não faz sentido, né? Porque o 1 não preciso simplificar. O 5, eu consigo dividir ele pelo 2? Não. Consigo dividir ele por 7? Não. Consigo dividir ele por 5? Consigo, né? Porque 5 divide por 5. Então, eu simplifico esse 5 aqui, ó, com esse 5 aqui. Aqui me resta 1 e aqui me resta 1, porque 5 dividido por 5 é 1. Tá? Dividir os dois por 5. Agora, pessoal, não há mais o que simplificar. Então, o que eu faço? Multiplico tudo que sobrou. Sobrou 1 aqui, né? Então, 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 1 é 1. Aliás, é 3. E 3 vezes 1 é 3. Então, eu venho aqui e coloco 3. Tá? Aqui sobrou o 5 vezes esse 1 dá 5, vezes esse 7 dá 35, vezes esse 2 dá 70. Então, coloco aqui o 70. Então, esse é o resultado. Reparem que deu a mesma coisa, né? 3 sobre 70, 3 sobre 70. Tem que dar o mesmo resultado, tá certo? Então, isso aí foi simplificando. Aí, vocês perguntam, poxa, mas vale a pena mesmo fazer esse negócio de simplificação? Pessoal, vale muito a pena, principalmente quando os números começam a ficar grandes. Quer ver? Ó, a gente fez com números bem pequenos, né? Ó, vou dar um exemplo 4 aqui. Eu tenho um produto de duas frações e os números aumentaram. Estão maiores. Então, se eu fosse fazer do jeito tradicional, que é o quê? Pegar o 20, multiplicar pelo 49, colocar o resultado, pegar o 7, multiplicar pelo 400, colocar o resultado e depois simplificar, se tiver simplificação, claro, vai dar muito mais trabalho porque os números começaram a ficar grandes. Ó. Você vai ter que fazer o produto, vai gastar mais tempo. Então, olha só, presta atenção. Eu vou simplificar antes de efetuar o produto. Esse caso aqui é o caso mais gritante que você percebe que isso é necessário. Por exemplo, o 20, que é um numerador, eu consigo simplificar ele pelo 400? Eu consigo, sabe por quê? Porque eu acabei de dar uma dica para vocês aí, que quando eu tenho divisão de dois números e os dois terminam em 0, eu posso cortar, ó, o 0 de um com o 0 de outro. E daqui vai me restar o quê? Me resta o 40 e daqui me resta o número 2. Ó. Não é isso? Me resta o 40 e me resta o número 2. Em seguida, o que eu posso fazer? Esse 2 aqui, eu consigo simplificar por 40? Consigo. Por quê? Porque tanto 2 quanto 40 dividem por 2. Né? O 2 dividido por 2 dá 1. E o 40 dividido por 2 dá 20. Olha só como é que já ficou muito mais fácil. Agora eu penso o seguinte, o 49 divide por esse 20 aqui que sobrou? Não consigo simplificar o 49 por 20. Você pode tentar, você não vai conseguir. Agora, o 49 simplifica com 7? Simplifica. Eu posso simplificar os 2 por 7. Ó. 49 por 7 dá 7. 7 por 7 dá 1. Então, eu não consigo simplificar mais nada. O que me restou? Olha só, desse 20 aqui me restou o número 1 e desse 49 me restou o 7. Então, é 1 vezes 7, que dá 7. Desse 7 me restou 1 e desse 400 me restou 20. Então, eu faço 1 vezes 20, que dá 20.
Então o resultado é 7/20. Então, galera, olha só como é que ficou muito mais fácil fazer esse tipo de simplificação, porque ia dar uma coisa grande, né? E para você errar coisa grande é muito mais fácil, beleza? Então, galera, se puder dar um like aí para ajudar, eu vou tentar fazer o possível para ajudar o pessoal aí com matemática básica. Eu agradeço, muito obrigado, abraço e até a próxima.